E vamos lá para o capítulo 20 deste livro poderosíssimo, Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. E o quanto é edificante, o quanto tem conteúdo dentro desse livro e o quanto cada vez que eu leio eu vejo o tamanho da responsabilidade que nós mulheres temos e o quanto a gente precisa se dedicar todos os dias. E o capítulo de hoje é o 20. Tem mais 2 capítulos desse livro. Depois vamos seguir nessa linha, mas tem livro, gente. Essa autora aqui, ela tem uma mãe segundo o coração de Deus e um casal segundo o coração de Deus. E esse livro, eu já falei para vocês sobre um casal segundo o coração de Deus. Ele foi muito transformador aqui dentro do meu lar, porque eu orava muito para Deus, né? Porque eu me converti primeiro, mas lembre-se que o primeiro que se levanta, levanta a casa inteira. E eu tentava, né? Tentava não, porque quem tenta não faz, né, Trícia? Eu fazia, eu falava, eu fazia movimentos dentro de casa. E muitas vezes o Vini não estava sentindo, não estava no time dele, no tempo dele, né? Porque a gente tem tempos diferentes. E, diga-se de passagem, eu e meu marido temos tempos bem diferentes. E esse livro, Um Casal Segundo o Coração de Deus, nos ajudou muito, porque a gente lia um capítulo, ele é todo dividido em capítulos pelos casais da Bíblia. Então, eu vou fazer uma enquete aí para ver qual é o próximo livro, que ainda temos 2 semanas, né? Até temos um pouquinho mais, porque tem umas partes extras aqui, tem uns bônus aqui. Vamos lá, então, para o capítulo de hoje, capítulo 20. Um coração que encoraja. A boa palavra o alegra. Entre parênteses, alegra o coração. Provérbios 12, 25. E a autora começa, eu vou desligar aqui a música antes que entre a propaganda. A autora começa trazendo o resumo de uma lição que o marido dela, né, que é o pregador, que é o pastor, trouxe num encontro. Em todo encontro, tenha como meta que as pessoas se sintam melhor por estarem com você. Em todo momento, numa live, eu clamo isso, que vocês saiam daqui e se sintam melhores por estar comigo. Tente não, né, Trícia? Tente em todo encontro dar algo a outra pessoa. O quão valioso é isso, né? Todos precisam de edificação e encorajamento. E nós estamos prontos para oferecer essas coisas quando temos um coração preenchido por Deus. E aqui estão algumas sugestões para encorajar o povo de Deus. Então, façam-se agradáveis, né? Toda vez que você estiver com alguém, coloque isso como meta. Bom dia, Cris, maravilhosa, Jéssica, sejam bem-vindas a essa live da edificação. Essa palavra aqui entrou aqui. Reserve tempo, primeira coisa, bom dia, memorável amada. Primeira coisa, reserve tempo para se abastecer. E você sabe o quanto eu toco, né? Quando eu bato nessa tecla. Eu só consigo dar ao outro depois que eu der a mim mesma. Eu só consigo servir depois que eu me servir. Então, reserve tempo para se abastecer. Se você gastar tempo sentando-se aos pés de Jesus e sendo abastecida pelo Espírito de Deus ao estudar a sua palavra, se você buscar superar obstáculos internos para fazer o trabalho do Senhor, nunca deixará de ter um ministério. A abundância de Deus em você transbordará naturalmente nas vidas de outras pessoas. E nós já falamos aqui sobre ministério, né? Todas nós temos um ministério e ele começa dentro da nossa casa. Nós viemos para transformar a vida das pessoas que passarem pela nossa vida. E não precisa ser num palco, num altar, num púlpito, não. É no dia a dia. Como disse aqui antes, né? Sempre dê algo às outras pessoas. E vocês já pensaram o quão edificante é se a gente abrir a boca para falar da palavra? Quão sábia é essa palavra, poderosa e verdadeira? Então, abasteçam-se antes de sair para fora de casa. Abasteçam-se antes de querer levar para o próximo. Deem a si mesmo, deem aos seus e depois vocês estarão prontas.
O ministério é estimulado quando passamos tempo desenvolvendo nossas habilidades e superando nossas fraquezas. E isso faz sentido. Afinal de contas, quanto pode ensinar um professor, aconselhar um conselheiro, administrar um administrador? Só até onde cada um cresceu. E cada um de nós cresce, cada um de nós encontra poder e conhecimento para superar as fraquezas pessoais e para um ministério mais eficaz em Jesus Cristo. E como ele mesmo diz, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Você terá mais para dar ao seu próximo se regularmente se colocar perante Deus e deixá-lo nutri-la, fortalecê-la e transformá-la. Tudo certo, meu amor, tudo certo, tudo certo. Ó, a Patrícia colocou a abundância de transbordar deve ser nossa missão diária. Excelente reflexão. Precisamos estar sempre transbordando, porque a boca fala do que o coração tá cheio. Então a gente precisa se abastecer para transbordar as coisas certas. Porque quantas vezes a gente abre a nossa boca para proferir o mal, para criticar, para julgar, para apontar. Por que isso? Porque a boca fala do que o coração tá cheio. Então a gente precisa nutrir o nosso coração, nos abastecer para poder proferir coisas do bem, palavras que edifiquem outras vidas. Olha só que interessante isso, e eu tomei como regra para mim. Até, não sei se a Marisa tá aí ainda, a Marisa tem acompanhado isso, as meninas da mentoria também, e eu me dei conta quando eu li esse capítulo, que eu tava terceirizando essa responsabilidade. Como eu tenho lido a Bíblia, né, e eu tenho não é fácil entendimento, eu guardo as coisas, mas eu não sei de onde eu tirei, né, eu não sei aonde que eu li, e como eu tenho lido bastante a Bíblia, eu pego os versículos, pego as passagens que são importantes pra mim e guardo, mais ou menos. E aí, nos nossos encontros, eu vou falar alguma coisa, né? Alguém fala alguma coisa, eu digo, né? Tem um versículo da Bíblia que diz mais ou menos assim, Marisa, me ajuda aí, Marisa, qual é o versículo? E olha o tapa de luva que eu levei, Marisa, quando eu li essa parte aqui do livro. Memorize passagens bíblicas de encorajamento. Quando eu li esse título, eu pensei, uau! Estou terceirizando para a Marisa o que eu preciso fazer para encorajar a mim mesma, abastecer a mim mesma, encorajar a mim mesma e encorajar ao próximo. O quanto eu estava esperando que o outro fizesse por mim. De todo o coração, né? Marisa é um dos seres mais empáticos que eu conheço, maravilhosa, sábia, uma sabedoria. Mas eu estava terceirizando a responsabilidade que era minha, que é minha. E eu coloquei como meta agora. Os versículos que eu ler e eu gostar, eu vou anotar para memorizar. Vou trabalhar, vou meditar nele, né? Para conseguir memorizar e levar para as pessoas o versículo certo. Correto, porque isso, bom dia, Márcia, querida, tudo bem? Porque isso me dá propriedade, né? Se eu trouxer um versículo certo, não nas minhas palavras, mas conforme está escrito na Bíblia, porque eu faço isso, eu interpreto e transformo nas minhas palavras, entendo o significado, o sentido, mas trago ali, e talvez para uma mulher que está começando, fique vago, não está fundamentado, uma conforme, por exemplo, eu preciso fundamentar, preciso dizer qual é o versículo, qual é o capítulo, qual é o livro, né? Preciso dizer tudo. Bom dia, Aline, mamãe de bebê novo, amo essas mamães dedicadas aqui. Então, memorize passagens bíblicas de encorajamento, para quando você se deparar com uma mulher, uma pessoa, né? Mas claro que a gente está falando de mulheres aqui, mas quando você se deparar com uma pessoa que necessita da sua palavra, que você edifique ela com a palavra de encorajamento certa. Bom dia, Luíse, querida. Bom dia, Silvana. Sejam bem-vindas, Naren. Sejam bem-vindas. Tem uma Vitória aí também. Sejam muito bem-vindas. Apertem no aviãozinho, coraçãozinho para entregar essa live para mais pessoas. Então, o quanto a gente precisa estar armada, né? Se armar com as coisas
do bem, nosso escudo, nossa proteção e lançar as palavras certas, porque a nossa boca ela tem um poder de transformar muitas e muitas vidas, muito mais do que a gente imagina. A nossa boca chega muito mais longe, as nossas palavras chegam muito mais fundo e mais longe do que a gente imagina. E isso é muito bom, mas isso pode ser muito perigoso. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que sai daqui de dentro. Use o telefone para encorajar. Esse livro ele é mais antigo, né? Nem sei de que ano que ele é agora. Mas ele é mais antigo e aqui dizia, né? Nem falava de WhatsApp ainda. Mas hoje a gente tem uma facilidade gigante, né? WhatsApp. Não quer ligar, né? É difícil. É difícil eu ligar para uma pessoa. Manda um áudio, né? Enfim. Mas use o telefone para encorajar. Eu tenho feito muito isso de eu estar escutando uma pregação, estar escutando uma passagem ou ler a Bíblia e Deus falar o nome de uma pessoa e eu entrar em contato com essa pessoa. E isso não era hábito, não era habitual na minha vida. Pensava, não vou incomodar a pessoa. Parece que eu tô sendo chata. A Luísa tá aí de prova, né? Quantas e quantas vezes vem o nome dela, vem alguma coisa, né? E uma vez até acho que eu mandei uma mensagem assim pra Luísa dizendo, parece que eu tô sendo chata, né? Mas eu não quero mais saber, eu sou obediente. Deus falou, eu vou cumprir. A Trícia aconteceu ontem, glória a Deus, né? Por eu ter falado. E o quanto a gente precisa trazer isso, né? E talvez mandar uma mensagem. Tá tudo bem? Como é que você tá? Precisando de mim, tá? Eu tô aqui. Ontem mesmo, enquanto a gente precisa estar alerta, né? A gente precisa estar atento. Ainda mais nós, mulheres, que queremos servir o ministério, né? De Deus, edificando vidas. E é o ministério de levar a palavra de Deus, de levar a sabedoria, né? Que vem do alto, o conhecimento que Deus nos traz dentro da palavra. Ontem uma amiga muito querida minha postou uma frase, um post ali pronto, e eu disse, opa, tem coisa aí. Aí eu mandei, né, no direct, amiga, tá tudo certo? E aí ela botou que não estava, né? Aí eu coloquei, eu posso te ajudar. Vamos conversar, eu posso te ajudar? E ela botou, vamos. Só que eu nem tinha visto, né? Eu vi hoje de manhã e eu já mandei. Eu não vi se ela entrou aqui na live, mas acho que não. Eu já mandei hoje 6 e pouquinho da manhã um horário pra eu ligar pra ela, pra gente conversar, porque eu tenho certeza que Deus tocou meu coração, fez eu ver, porque eu vejo muito pouco, né, no Insta. Eu trabalho muito mais com Insta do que consumo. E Deus fez eu ver aquela mensagem porque eu mandei pra ela, eu posso te ajudar. E não é vendendo produto, não é vendendo mentoria. Sim, quem vende transforma vidas. Mas ali como papel de amiga. E quantas vezes eu não vendi produto? Eu vendi o meu tempo, que não tem preço, de dedicar a minha vida para o outro. Então, use o telefone para encorajar. Use esse instrumento que muitas vezes tá ali. Nós estamos perdendo nosso tempo, né? Com coisas fúteis, às vezes não, enfim. Mas para edificar vidas. Para mandar uma mensagem pro seu amigo. E aí, amigo, como é que você tá? E eu tenho que me policiar muito com isso. Porque não é o meu natural, né? Você precisava me chamar. Porque eu sou muito prática e objetiva. Se eu precisar de alguém, eu vou mandar um WhatsApp. Eu preciso de você, né? Verdade, Nath, já aconteceu de falar com alguém e ela dizer, Cris, como você me ajudou. É isso, a gente ajuda as pessoas o tempo inteiro e muitas vezes a gente não faz nem ideia disso. Porque muitas vezes as pessoas nem nos falam sobre isso. Mas não é sobre o que vão falar. Não é sobre o que vão postar, repostar, tirar print. Não é sobre isso. É sobre a transformação que eu vou causar na vida do outro por causa do meu abrir de boca, de estar abastecido primeiro, o meu abrir de boca correto. O mais importante nesse ministério é ter um coração que se preocupa verdadeiramente. Eu acho que eu já trouxe aqui pra vocês, não tomei água. Que lá no começo, quando eu me batizei, né? Quando eu comecei a ir na igreja, a minha pastora seguidamente me mandava, bom dia, paz, como você está? E eu sempre pensava, o que ela precisa? Por que ela tá me mandando isso? Demorou um tempo pra eu entender que isso era só um coração que se preocupa. Isso era só alguém que se preocupava comigo. Só isso, mais nada, né? Porque quando a gente vem naquela
do meio da pirâmide, do fazer, a gente traz, e ontem a pastora falou sobre isso, né? A gente traz a nossa ótica em tudo. Então, talvez, ainda é difícil pra mim, mas talvez antes eu mandasse uma mensagem quando eu precisava de algo, né? Um fazer de alguém, um serviço de alguém. E aí, como eu era acostumada a fazer isso, quando a pastora me mandava essas mensagens, eu pensei, o que será que ela tá precisando? O que será que ela quer que eu faça? Eu botava tudo bem, o que precisa, né? Ficava assim, meio pisando em ovos, né? Quem você pode incentivar pelo telefone? Uma mensagem, um WhatsApp, um áudio. Lembrei de você, pensei em você, como você está. Escreva bilhetes de encorajamento. Né? Quem trabalha. Bom dia, Rafaela, querida, seja bem-vinda. Maria, Eliane, sejam bem-vindas. Marisa, querida, sejam muito bem-vindas. Quem trabalha no presencial, né? Porque muita gente, depois da pandemia, assim como eu, migrou pro home office, né? Então não tem colegas ali trabalhando com você, mas isso não pode ser desculpa, né? Porque tem pessoas na sua casa, né? Escreva bilhetes de encorajamento. Ai, Nath, mas eu não vejo ninguém. Mande mensagens de encorajamento. A gente tem recursos. E quando a gente entende da importância de eu me conectar com o outro, mandando uma mensagem, mandando um carinho, e não é aquela mensagem de bom dia pronta. É a mensagem específica para aquela pessoa. Que essa sim mostra o quanto você está preocupada com ela. Não aquela mensagem pronta que eu saio encaminhando sem nem ter lido a mensagem muitas vezes. Eu escreva bilhetes de encorajamento. Encoraje outros por meio de 3 dons espirituais, que são quais? É importante transbordar na vida das pessoas. É muito importante. Porque se eu não transbordar, eu vou reter. E o rio, ele precisa fluir. Se ele reter, o que acontece? Na vida dele. Vai explodir, vai estourar. Então a gente precisa transbordar. A gente precisa deixar o rio fluir. Só que para isso, lembrem-se sempre antes de se nutrir, de abastecer, de limpar essas águas para entregar uma água limpa, uma água sábia, uma água que vai empoderar e trazer, encorajar as pessoas. Bilhetes carinhosos deixam a pessoa se sentindo importante para Deus e para nós. E isso pode mudar o dia de uma pessoa, não é mesmo? Encoraje outros por meio de 3 dons espirituais. Primeiro, servir. Às vezes é usado como auxiliar ou ministrar. É a habilidade básica para ajudar outras pessoas e não há razão por que todo cristão não possa ter e usar esse dom. É um dom espiritual que nos foi dado de servir, de ajudar ao próximo, de se entregar realmente. Está disponível? Basta nós decidirmos se nós vamos pegar como nossos ou não. Nosso ou não. Se vamos tomar posse ou não. Misericórdia. A misericórdia é semelhante ao dom de ministério e envolve socorrer os que estão doentes ou aflitos. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. O quanto a gente precisa se colocar no lugar do outro. O quanto a gente precisa ser empático. O quanto a gente precisa se doar e entender que talvez a nossa palavra, o nosso abraço, o nosso afeto vai deixar o dia dessa pessoa muito mais leve. Contribuir é outro ministério em que você e eu podemos e devemos estar envolvidas. Contribuir é a habilidade de distribuir o próprio dinheiro entre outras pessoas, e isso deve ser feito com simplicidade, o que significa fazê-lo sem a intenção de qualquer tipo de retorno ou vantagem para si mesmo. Difícil, né? Falar sobre doar dinheiro, né? Aqui o contribuir, mas é o doar. Porque quanto mais eu dou,
mais eu tenho. Isso é um princípio que o Paulo traz muito forte, Paulo Vieira traz muito forte, da abundância, o princípio da abundância. Porque para o nosso cérebro, quando eu dou, significa que eu tenho. Então, quem mais doa é quem mais tem, porque é a mentalidade de abundância e não de escassez. E o quanto nós precisamos contribuir e distribuir o nosso dinheiro entre pessoas sem esperar nada em troca. Né? Fica a reflexão aí. Viva suas prioridades. Nós devemos dizer não só a coisas erradas e pecaminosas, mas a coisas agradáveis, lucrativas e boas, que prejudicariam e atrapalhariam o cumprimento dos nossos grandes deveres e principais tarefas. O que significa isso, Nath? Por que tu leu essa parte? Porque quando eu digo sim pro outro, muitas vezes eu tô dizendo não pra mim. E aí eu não vou conseguir viver as minhas prioridades. E às vezes eu vou precisar dizer não para coisas que eu gosto, coisas que são boas, mas não é a minha prioridade no momento. Provavelmente você já esteja entendendo melhor quais são seus grandes deveres e principais tarefas como uma mulher cristã, esposa, mãe e dona de casa. Agora, né, depois de todas essas séries de lives que nós começamos lá em junho, agora você já sabe melhor que o que Deus diz é o mais importante. Ser o que o Pai quer que você seja, uma mulher segundo o coração de Deus, é um ministério poderoso. Outras pessoas podem simplesmente observá-la e ser encorajada em suas próprias indagações para seguir a Cristo. Nós, como mulheres segundo o coração de Deus, estamos o tempo inteiro sendo observadas. Nós somos exemplo dentro da nossa casa, dentro da nossa comunidade, dentro das nossas amizades, dentro do nosso ministério. As pessoas se inspiram em nós. Então, quanto mais a gente se aprofundar na Bíblia e viver sobre os princípios, mais nós vamos impactar essa geração. Mais nós vamos transformar e edificar. A palavra da live de hoje, né? Essa geração. Então, vivam de acordo com os princípios bíblicos. Como, Nath? O como eu já dei para vocês, né? Orando, que a gente já trouxe tudo isso. Dobrando seu joelho, hoje aqui muito forte, escolhendo versículos para decorar, memorizar, entender, né? Claro, memorizar esses versículos para poder encorajar outras mulheres. Mas lembrem-se que nós somos exemplo o tempo inteiro. Ah, mas se a Nath, que está estudando a palavra, que né, a gente já percebe que é uma mulher, segundo o coração de Deus, que está em busca disso, faz isso, então significa que eu também posso fazer. A Nath fala mal dos outros, a Nath faz fofoca, então, ok. Será que ok? Claro, somos pecaminosas, somos falhas, viemos de uma natureza pecaminosa, né? Adão e Eva lá no paraíso pecaram e a gente herdou essa genética. Somos falhos, mas o quanto o nosso abrir de boca, as nossas atitudes refletem na vida do outro e quanto a gente precisa pensar ainda mais. Não é viver uma maquininha, um robozinho, mas o quanto a gente tem que ter cuidado, principalmente dentro da nossa casa, né? Não adianta dizer pro meu filho, faça isso e eu faço outra coisa. A mamãe disse que era para fazer isso, mas ela não faz. E aí? A gente tá sendo observado o tempo inteiro. Ministério é sempre um assunto do coração. Se seu coração estiver cheio de preocupação pelo povo de Deus, você será privilegiada em revigorar muitas almas necessitadas de encorajamento. Como uma nuvem de chuva leva preciosa água para a terra seca. Espero e oro para que a sua resposta de coração a Deus seja gastar os poucos momentos que esses ministérios requerem e usá-los para compartilhar o amor de Deus com os outros. E esse é o meu desejo para vocês hoje.
que vocês transbordem, que vocês inundem novos corações, que levem, né, o evangelho, que foi isso que Jesus pediu para nós, que a gente levasse o evangelho, que a gente transbordasse a palavra, porque ali dentro está a verdade. É muito maravilhoso receber tanto amor, porque nós somos muito amadas. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Fiquem com Jesus. Um beijo!